Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias, assentados mesmos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, a partir do verso de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. O profeta faz um anúncio que muda a história da humanidade. Ele diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fechemos os nossos olhos mais uma vez. Espírito de graça, Espírito Santo, Espírito que é o cumprimento da maior de todas as promessas de Deus, feita à humanidade. O Senhor prometeu que derramaria sobre nós o teu Espírito, e este Espírito é o Espírito do seu Filho, e este Espírito, ele clama: Abba, Pai. Ele nos faz nos achegar à tua presença como filhos queridos, e coloca dentro de nós uma força para sermos de fato filhos de Deus. Toca-nos profundamente, que o nosso espírito se encha da sua preciosa luz, que haja entendimento na nossa mente, vindo da mente do Senhor, e que a mente do Eterno capture os nossos pensamentos, mudando todo sentimento de medo, de culpa, de hesitação, em sentimento de convicção, em sentimento de certeza, em sentimento de ousadia, para manifestarmos diante da sua presença louvores ao Deus eterno. Louvamos agora, mas sabemos que somos convocados a fazê-lo por toda a eternidade. Acampa os teus anjos aqui neste lugar e fala de maneira poderosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Isaías profetiza inúmeras bênçãos nesse capítulo 9. Ele começa falando que todo lugar de angústia, ele será visitado pelo poder do Messias, pelo poder de Jesus Cristo. Ele diz que todo lugar de treva será iluminado por sua aproximação. E ele declara que todo jugo será quebrado e que a libertação prometida, ela seria a nossa realidade. Verdade é que quanto mais nós conhecemos e nos aproximamos do Senhor Jesus, mais percebemos que é uma realidade a quebra de cadeias e quebra de amarras. Quanto mais nós nos aproximamos desse Jesus, mais fica patente, latente e revelado para nós as nossas falhas, limitações e defeitos. Mas
a certeza que, acima de tudo, Ele nos escolheu para vivermos em luz, para vivermos em liberdade, para sermos livres de todo cativeiro. Grande rei que se fez bebê. Um dia deixou suas roupas de luz, se humilhou à forma humana, nasceu em forma de um bebê humano. Ele é o nosso grande presente. Infelizmente, grande parte da humanidade só se lembra de Jesus nesta época do ano e confundem a sua presença com badalação, ostentação, presentes e vaidades. Mas para nós que o recebemos, nós sabemos que Ele não vive apenas na nossa memória. Jesus não é só um entendimento. Jesus é uma presença viva que opera com poder e grande força dentro do nosso ser. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas receba a vida eterna. No verso 7, Isaías fala do aumento do governo deste rei que nasceria. E quanto mais este governo aumenta, mais aumenta a paz, a ponto de dizer: e venha a paz sem fim. Eu queria me ater, de maneira bem rápida, o nome deste menino. E ele diz assim: e o seu nome será maravilhoso. E a gente precisa entender por que o nome de Jesus Cristo é maravilhoso. O que quer dizer a palavra maravilhoso? Surpreendente. Aquilo que arrebata os nossos sentidos, atrai e fixa nele o nosso olhar. Aquilo que arrebata a nossa alma. Quando encontramos Jesus, quem já encontrou Jesus sabe o que é. Não é um processo racional e não é uma manifestação de emoções. É uma convicção que faz com que a sua presença seja revelada dentro do nosso ser. E a única coisa que nós podemos dizer é maravilhoso. E nós buscamos palavras para adorá-lo, para exaltá-lo. E por mais que a gente adore e exalte, a gente sabe que falta alguma coisa. Não somos capazes de descrevê-lo. Por quê? Ele é o nosso Deus. O mundo pode tirar de nós muitas coisas, mas não pode tirá-lo de nós. O apóstolo Paulo disse assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Moisés, quando guiava o povo pelo deserto, quando Deus disse, depois que o povo possuía um bezerro de ouro, Ele disse: olha, Moisés, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz a este povo. Eu vou abençoá-los. Vocês herdarão a terra. Você pode seguir e você vencerá e fará este povo vencer. O anjo da minha presença te acompanhará, mas eu não vou com você. Sabe o que é que Moisés disse? Eu não dou nenhum passo se o Senhor não for comigo. O nome dele é maravilhoso. Ele nos dá todas as coisas. Ele nos abre muitas portas. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos dele e fixar os nossos olhos no que
Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, verso de número 20, o apóstolo registra assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado, foi para casa louvando a Deus, e todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas, fala comigo, extraordinárias. Eu sei que Ele fez muitas coisas por você, porque Ele fez por mim. Coisas que eu nem cheguei a pedir. Coisas que eu nem sabia que poderiam acontecer. Ele fez. Agora, de tudo que Ele fez, o que mais nos maravilha, Ele nos perdoou. Ele lavou os nossos pecados. Ele fez uma divisão entre nós e os nossos pecados e nos deixou livres desta culpa. Isaías disse: o castigo que nos traz a paz foi colocado em cima dele, e pelas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. Você consegue ver dentro de você toda a sua arrogância, toda a sua inclinação para o pecado, todos os erros que você já cometeu, todos os erros que você ainda comete, todos os erros que você ainda cometerá, separado, distante de você, não pertencente a você. Você consegue dizer: maravilhoso, maravilhoso? Não somente Ele nos separa dos nossos pecados, mas nos dá autoridade sobre os nossos pecados. Os nossos pecados não nos dominam mais. Os nossos pecados não têm poder sobre nós, só se nós quisermos. Presta atenção. Nem o que fizeram conosco no passado, nem o que nos foi tirado, nem o que foi perdido, nem as ameaças, nem as impossibilidades, nada é capaz de vencer o nosso ser. Por quê? Porque os nossos olhos são fixados nele. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Nós sabemos, a partir dele, que nós nascemos com um destino certo. Que destino que é esse? Adorá-lo por toda a eternidade e sermos feitos à imagem e semelhança do seu Filho. Mas, pastora, você não erra? Se você soubesse, talvez me abandonaria. Fica latente, fica patente, é consciente. Mas de repente vem uma força e você diz assim: eu posso andar acima disso, eu posso andar, eu posso fazer diferente, há uma esperança me chamando. Para começar, um momento de adoração que ecoa por toda a eternidade. O que Ele fez, perdoando os nossos pecados, que nos faz ficar tão maravilhados? Muitos de nós. O inferno já tinha dado a batalha por ganha.
e já preparava-nos o lugar de aflição eterna. Já tinha uma festa preparada dentro do inferno para receber a nossa alma. Fala assim comigo, igreja. Mas é Natal. Sabe o que é Natal? Você vai gravar. Ele se moveu para mim e me salvou. Você pode aplaudir? Ele se moveu para a minha direção e me salvou. Fato consumado. Sabe quando você vê cristãos dentro da igreja abatidos, tristonhos, desanimados? Os olhos estão se desviando. O olho do cristão nunca pode se desviar dele, porque quando nós olhamos para ele, vem uma surpresa sobrenatural e nos revela a sua face, a dimensão do seu amor por nós. E nós dizemos, maravilhoso. Se torna leve viver. Se torna leve. Podemos caminhar com alegria e felicidade. As pessoas dizem que não acreditam em felicidade. Eu acho que faz uma confusão com essa palavra. Felicidade não é a ausência de qualquer infortúnio. Isso é só para a eternidade. Existe, mas não é para aqui. Felicidade é quando você encontra a alegria de viver e sabe que está alcançando o objetivo para o qual você nasceu. Isso é que traz felicidade. E para que nascemos? Para adorar, para conhecê-lo, para sermos transformados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Para isso é que nascemos. Maravilhoso. E o seu nome será maravilhoso, e o seu nome será conselheiro. Mateus 24, 32. Jesus Cristo nos dá muitos conselhos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, leia o Evangelho. Fala assim, leia todo dia. Fala assim, leia antes de sair de casa. Você sabe por quê? Toda a palavra são conselhos do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, ele deu um conselho para a igreja de Laodiceia. Você lê em casa, lá no capítulo 3. Ele diz assim, eu aconselho que você compre de mim colírio. Eu aconselho que você compre de mim óleo. Eu aconselho que você compre de mim vestes brancas. Mas eu quero falar de um outro conselho. Eu julgo o mais importante. Ele diz assim, aprenda a lição da figueira. Conselho. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Qual é o conselho dele? O que ele quis dizer? Comece a olhar para os tempos, comece a observar os acontecimentos. Ele está dizendo assim, presta atenção e se prepara, porque ele volta. De todos os conselhos que ele deu. Esse é o mais importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estaria preparado para ser arrebatado agora? E se você tivesse que morrer agora? Porque as pessoas olham para a vinda e falam assim, já tem há 2000 anos, Paulo achou que estava chegando, não estava. Mas deixa eu te dizer, a nossa oportunidade acaba quando damos o último suspiro. Se você morrer, o ano passado, nós celebramos o culto da virada, vai daqui uma semana. Eu celebrei o culto da virada, no dia 31 de dezembro. No dia 2 de janeiro, não, dia 1 de janeiro, eu estava na minha casa. E no dia 2 de janeiro eu estava no hospital. E os médicos disseram que eu não ia sair de lá. De verdade. Aconteceu uma pneumonia
bacteriana, que tomou mais de 90% de um pulmão e um pedaço do outro, de maneira muito rápida. Você está preparado? De todos os conselhos que ele nos deu, a gente precisa saber que ele vai voltar. Agora, como que eu cumpro isso à risca? Como é que eu faço? Aí o apóstolo Paulo, em 1ª carta de Coríntios, capítulo 7, no verso 29, ele explica como é que a gente observa este conselho. Ele diz assim: o que quer dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. E os que estão felizes como se não estivessem. E os que compram algo como se nada possuíssem. E os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. O que ele está dizendo? Tendo como se não tivesse. O que ele quis dizer com isso? Não se apegue a nada mais do que ao Senhor. Não se apegue a nada. Por quê? Porque a forma com que nós vivemos a vida, ela está passando. Então, qual deve ser a nossa forma? Aí Apocalipse diz: e o Espírito e a noiva dizem, e você vai dizer junto comigo: vem. Diga assim: Maranata! Maranata! Ora vem! Ora vem! Senhor, Jesus. Deus forte, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Lucas 22, verso de número 14. Jesus estava prestes para ser morto. Você sabe que uma coisa tem marcado a minha alma, é o registro do suicídio de muitos pastores e muitas pastoras. Muitos cristãos perdem a esperança a ponto de tirarem a sua própria vida. Mas o nome desse menino que nasceu é Deus forte. E você vai entender por quê. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está a minha sobre a mesa. Presta atenção. Última ceia. Jesus sabia que fisicamente ele só comeria com os discípulos na eternidade. Você está preparado para ceiar com ele? Tá? Você sabia que lá os obreiros que servirão na ceia serão ele? Nós seremos servidos pelo Rei de todo o universo. Imagina, Jesus ansioso para fazer a última ceia, e na mesa, sentado junto com ele, a mão daquele que... Tem pessoas que abandonam a fé por causa de traições. Tem pessoas que abandonam a fé por causa de perdas, por causa de equívocos, outras por causa de humilhações. Vou dizer uma coisa para você. O interesse dele é com a minha alma e com a tua alma. Ele quer me ensinar a saber qual é verdadeiramente o meu valor nele, de forma que eu não dependa de nada externo e tenha dentro de mim a força dele. Para isso passamos por momentos de dificuldade, de sofrimento.
Você sabia que momentos de paz e de bonança não nos agrega nada, não agrega nada para a nossa alma? Você sabia disso? Hoje a psicologia já descobriu isso, a psiquiatria, a psicanálise, mas a Bíblia, Ele que me conhece, que te conhece, Ele sempre soube disso. Você sabe o que Ele fez para revelar o traidor? Ele pegou um pedaço de pão, molhou no vinho e deu para Judas. Você sabe o que isso significa na cultura judaica? Carinho, consideração e honra. Bocado molhado. Ele é um Deus tão forte que Ele é capaz de entregar um bocado molhado para traidores. Pessoas que entendem a história da cruz. Pessoas que comem da mesa do Senhor, comem a Santa Ceia e saem da igreja até pior do que entrou. Pastor, o que acontece com elas? Morrem, são atropeladas, são esturricadas? Não. Continuam sendo abençoadas, Ele continua guardando, Ele continua protegendo. Ele é forte! Essa força está dentro dele. Ele é forte! Ele consegue vencer a minha arrogância! Ele consegue vencer a sua arrogância! Ele deu um aviso para o Pedro. Ele disse: Pedro, eu roguei por você, porque o diabo ele pediu para se andar com você. Aí sabe o que Pedro falou para ele? Você está enganado? De maneira nenhuma. Eu tenho disposição até de morrer pelo Senhor. Por que nós ouvimos a palavra da verdade e ao invés de render o nosso coração, ao invés de mudar, ao invés de descer, ao invés de colocar em prática, nós concluímos do nosso jeito? Presta atenção, conclusões minhas. Na Bíblia está escrito assim, e assim, e assim, mas eu penso que de verdade não é assim, porque A não é assim, porque B não fez assim. Mas Ele é Deus forte. Ele consegue quebrar a cauterização do meu coração e do seu coração de maneira insistente, até que o meu coração e o seu coração se renda completamente a Ele. Jesus Cristo, quando estava para ser preso, Pedro arranca de uma espada, mas ele nunca viu Jesus Cristo trabalhar com espada. Ele é forte para vencer a minha e a sua incredulidade. Ele é Deus forte. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus, Ele é eterno. Ele diz: antes de Adão eu sou. João disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus. Por Ele todas as coisas foram feitas, sem Ele nada do que foi feito se faria. Jesus, Ele não é Pai da eternidade de Deus. Deus é eterno. Nem do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é eterno. Jesus, Ele é Pai da minha e da sua eternidade. Quem recebe esse Jesus, recebe salvação, recebe perdão dos pecados, recebe domínio sobre pecados. Não é mérito e não é dom. Não tem a ver com temperamento, tem a ver com feitura dele. Ele operou por mim e por você salvação. João capítulo 14, verso de número 1. O evangelista registra assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou lhes preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Não há salvação por nenhum outro nome, não há salvação em nenhuma filosofia, não há salvação de nenhuma outra forma, não há salvação através de mérito, só há salvação através de Jesus Cristo. Ele é o Pai da nossa eternidade. Uma vez que o recebemos, nós sabemos que temos ao nosso dispor esse movendo dentro de nós os poderes de um Deus eterno. Você sabia disso? E aí você precisa aprender a usar a tua boca, a usar os teus pensamentos, não deixar que a tua mente pense qualquer coisa, não pensar, não permitir que as suas emoções sejam dominadas por nenhum sentimento, por nenhuma emoção, não permitir que a tua boca fale qualquer coisa, porque você passa a ser um agente do reino para mover e trazer para a terra o reino dos céus. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. João 14, no verso 27, ele registra assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem nos seus corações e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creem. Vamos lá? Príncipe da paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não las dou como o mundo a dá. Como é que começa a paz de Deus na minha vida e na sua vida? Eu queria que você entendesse isso. A paz de Deus começa na obediência. Quando se você quiser, faz essa experiência. Não siga as suas conclusões, não siga os seus achismos, não siga as suas presunções, nem sentimentos. Procure saber o que a palavra dele está dizendo e o que o Espírito está te apontando através dessa palavra. E comece a fazer o que a palavra te instrui. Você vai perceber que uma paz, e a paz de Cristo, ela é uma força interna. Ela passa a ser a guardiã de todos os seus pensamentos. Sabe essas mentes que pensam 500 coisas ao mesmo tempo? É patologia, né? Num caso mais acentuado, precisa até de medicação, de terapia. Sabe? Esses pensamentos obsessivos, pensamentos de tragédia, e a pessoa não tem controle da mente. A paz, ela é um poder, e ela segura os seus pensamentos, ela segura os seus sentimentos, ela bombardeia as tuas emoções e te dá força para continuar a sua trajetória. Nasce na obediência, se fortalece na graça, porque eu não sou perfeito e você também não. E a todos os dias nós vemos a graça de Deus se renovando sobre a nossa vida e se torna plena na eternidade. Agora ele diz, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então o que ele está dizendo? O mundo também te dá paz. E aonde que começa a paz do mundo? A paz do mundo começa na desobediência. Quando a pessoa começa a desobedecer. Você conhece pessoas que falam assim, não conheço a Bíblia, não sou de igreja, não sou de religião, não sou de nenhuma igreja, já fui há 500 anos e eu não sou mais. Aí, mas quando você olha para a pessoa, ela não está aflita, ela não está alterada, e tem coisas na vida dela que estão dando até certo. Aí você fala assim, ué, mas olha, essa pessoa está assim, e ela tem paz. Tem paz. Começa na desobediência. O diabo também nutre a paz daqueles que estão
história de Davi? Um dos maiores adoradores, e para mim é o maior adorador que já pisou aqui nessa terra. Tanto é que ele é tido depois da sua morte, descrito lá em Atos, como um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que esse Davi fez numa certa época? Ele adulterou com a esposa de um soldado fiel a ele e fiel a Deus. Ele engravidou a esposa deste moço chamado Urias. Depois, não conseguindo fazer com que Urias dormisse com a mulher para o filho parecer dele, mandou colocar na frente da batalha para ser morto na batalha. Ele continuou vivendo em paz. Se você conhece o livro, os livros de Samuel, você vai ler. Nada aconteceu! Paz, lua de mel! Até que um dia chega até Davi um profeta chamado Natã. Conta uma história. E através da história que conta, lembra Davi do que ele fez. Aí Davi toma um choque. Pequei! Aí escreve o Salmo 51. Pequei contra o céu, pequei! Mas antes ele estava em quê? Paz! Em plena paz. Aonde que ele iria com essa paz? A paz do mundo começa na desobediência da palavra. Ela é sustentada pelo pecado. Satanás nutre a pessoa e ela também se planifica na eternidade. Só que quando a alma da pessoa vai para o inferno. Mas no Novo Testamento teve gente que agiu assim também. Um moço chamado Ananias e outro e a sua esposa Safira. Os dois, em comum acordo, concordaram em mentir para o Espírito Santo enganando a igreja do Senhor Jesus e sua fé. Tiveram paz. Ananias e Safira, querida, vão vender a propriedade? Sim, vamos, em paz. Venderam, receberam todo o dinheiro. Agora vamos guardar uma parte para a gente, mas vamos dizer para Pedro, o apóstolo, que todo o valor da propriedade está aqui e ela em paz. Sim, querido, assim faremos. Paz. E os dois caíram mortos porque mentiram para o Espírito Santo. Paz. Mas eu quero falar de um discípulo. O nome dele é Tomé. Jesus Cristo ressuscita e se apresenta para os seus. E o Tomé olha os olhos dele e diz assim: não acredito. Mas eu não acredito de jeito nenhum. É o Senhor crucificado que morreu na cruz que está. Não acredito. Eu só acredito se eu ver nas suas mãos marca dos cravos. Se eu ver nos seus pés marca dos cravos. O que ele tem? Paz. Para quê? Para duvidar. Você conhece crente que tem paz para duvidar? Duvida da palavra, duvida da mensagem, duvida de palavras alçadas, duvida e fica tranquilamente, nenhum problema, está tudo bem, sim, só está indo para o inferno. Você sabia que tem gente que tem paz para discordar da Bíblia? Paz para discordar do Senhor Jesus? Natal. Nasce um menino. Este que o Isaías profetizou. Mas ele não nasceu só numa manjedoura. Ele nasce e a morte dele é mais importante que o nascimento dele. Porque é na sua morte que ele vai dizer uma palavra que muda a minha história e muda a sua história. E você vai repetir comigo: está consumado. Ressuscitam pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia. E nasce dentro de mim
através do Espírito Santo. E nasce dentro de você através do Espírito Santo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Paulo disse assim, como ovelhas mudas, levadas para o matadouro. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Todos os dias nós nos arrependemos e morremos mais um pouco. E todos os dias ele ressuscita o nosso ser, o ser dele, para sermos como ele. A ponto do doente encontrar cura, a ponto do aflito encontrar paz, a ponto de, quando você entra, a bênção dele entra, quando você sai, a bênção dele sai, e aonde você pisa o teu pé, e aonde você coloca a tua mão, há mudanças imediatas. Para o louvor da sua glória. Nada fica igual, porque você já mudou. Nada fica igual, o seu interior mudou. E mudou de uma vez por todas. E mudou para ser aperfeiçoado. Esta é a história do Natal. Quando eu era criança, eu gostava muito de Natal. Aí eu cresci e continuei gostando muito de Natal. Ainda é a data do ano que eu mais gosto. Época de Natal. Mas eu lembro de mim com 4, 5 anos, olhando para as luzes de Natal, olhando para o presépio, olhando para as canções de Natal. Você lembra do Natal quando você era criança? Não sei se a sua família tinha essa tradição. E eu não sei também se isso chamava a sua atenção, mas chamava a minha. E eu ficava maravilhada com o Natal. Maravilhada. E eu me lembro da sensação que eu tinha na época de Natal. Mas hoje, eu sei que aquela sensação de criança, ela é muito maior. Porque eu hoje sei que eu não nasci para ser condenada. Eu não nasci para ser sentenciada. Eu não nasci para perder e nem para me perder. Porque é Natal. Todos os dias, para a igreja do Senhor Jesus, todos os dias é dia de Natal. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria orar por você. E eu queria orar pela sua família. Se tem alguém da sua família, eu queria te convidar a chegar perto. Eu queria chamar a minha família. Eu queria te convidar a chegar perto da sua família. E eu queria pedir a Deus eu queria que você se acomodasse aí do lado da sua família. Eu gostaria que você pode fazer assim, ó. É Natal. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Você entendeu o que aconteceu dentro de você? Você entendeu ou não entendeu? E eu queria que você elevasse os teus pensamentos até o Senhor Jesus. Pastora, meu pensamento chega até lá, chega. Sem medo de ser feliz, firma a tua mente, firma o teu pensamento. Vai até ele, teu pensamento vai até ele. Sem medo, sem medo. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Quanto mais aumenta o governo dele, ouça, mais aumenta a paz. Você entendeu isso? Aleluia! Quanto mais aumenta o governo dele, louvado seja o seu nome. Volte os seus olhos para ele agora.
teu passado vai dizer mais nada para você. Você vai lidar com o que tiver que lidar e vai vencer. Aqui, posso profetizar? O teu passado não vai te impedir de fazer o que ele te criou para fazer. Se tiver cadeias, ele vai quebrar. Se tiver mar, ele vai abrir. Se tiver fogo, tu passarás no meio dele e não vai se queimar. É muito forte. Aleluia. Pede para ele tomar o trono dele dentro do seu coração. Pede, ele vai fazer isso. Fala, eu estou dando o comando, Senhor. O Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece as minhas dores. Com fé. Ele vai entrar. O lugar que somente Deus em meu coração. Em espírito, com fé. Pra que se aumente teu governo, Aleluia. e venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Você que não tem família aqui, põe sua mão direita sobre o seu coração. Deus, toma o teu santo Pede a bênção dele para tua casa. em meu coração. O lugar que é somente Deus em meu coração. Deve se aumente. Pra que se aumente Seu governo. seu governo. Venha, paz. E venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Aleluia. Venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Senhor, Glória a Deus. erguemos a nossa mão, erguemos a nossa voz. Pode orar, pode dizer: Senhor, eu quero abençoar a minha esposa, eu quero abençoar a minha filha, o meu filho, eu quero abençoar o meu marido, eu quero abençoar o meu irmão, eu quero abençoar os meus netos, eu quero abençoar os meus sobrinhos, eu quero abençoar com todas as dificuldades, é no meio das dificuldades que nós crescemos. Eu não vou mais desprezar essa pessoa da minha família só porque ela é mais difícil, porque eu sei que essa dificuldade foi colocada para que eu visse os meus limites que precisariam ser amplificados, ampliados. Senhor, eu quero abençoar, eu quero pedir que tu sejas um elo que venha unir a minha família. Ore pela igreja do Senhor Jesus, que é uma família, a família verdadeira. Nós não estamos juntos, nós
nem nos conhecemos, grande parte da igreja. Igreja que está na África, igreja que está no Afeganistão sendo perseguida, igreja que está nas aldeias mais escondidas da Amazônia. Igrejas dentro do seu bairro, você não conhece. Mas aonde tem alguém que recebeu o governo desse menino, dentro do seu ser, ali tem alguém que pertence a Deus. E ali tem alguém que pertence a você, que junto com você é parte da noiva dele, é parte do corpo dele. E agora eu queria que você abençoasse todo o povo de Deus que precisa ser alcançado. Sabe por que ele não voltou? Porque faltam pessoas nessa família. E eu queria que você dissesse: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um instrumento de resgate. Sim, meu Pai. Aleluia. Seja nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, Tu glória. és digno. Contemplamos a tua face e sabemos que cadeias são quebradas. É verdade. Eu sei que a tua mão está removendo cadeias. Obrigada, Senhor. Aleluia. Todo lugar de escuridão será iluminado. Todo lugar de escuridão será iluminado. Você pode profetizar isso. Todo lugar de escuridão, todo vale, todo lugar de escravidão será alcançado. Em nome de Jesus. Aleluia. O governo do Messias, ele já está presente na terra. E o seu órgão de autoridade se chama igreja. E dessa igreja eu sou parte. Aleluia. E você é parte. Senhor, que a tua luz, ela entre dentro de cada casa. Ela entra dentro de cada quarto. Ela entre dentro de cada despensa. Ela entre dentro de cada sala de estar. Que seja modificado os relacionamentos familiares, os relacionamentos sociais. Que a provisão e a bênção do Senhor, ela seja estabelecida sobre cada família. Que os teus anjos sejam liberados para acampar em volta de todo aquele que te teme. Eu quero encerrar essa reunião com você dizendo para ele: eu não quero me maravilhar com nada que é deste mundo. Você pode dizer isso para ele? Eu quero me maravilhar com o Senhor. Eu quero me maravilhar com a tua presença. Eu quero me maravilhar com o teu Espírito Santo. Eu quero ser batizado pelo teu Espírito Santo. Eu quero conhecer mais, eu quero entender mais da tua palavra. Eu quero que o meu coração, ele seja alcançado pela força verdadeira da tua vida. Senhor, eu quero que os teus conselhos, eles sejam guardados pela minha alma. Eu quero seguir passo a passo os conselhos do Senhor. Eu não quero dar um passo na minha vida que não esteja nos teus propósitos. Senhor, eu quero que a tua força, pede para ele, a tua força venha arrebentar. Venha arrebentar toda a região da minha alma dominada pela culpa. Pede para ele. Toda a região da minha alma dominada pelo trauma. Toda a região da minha alma dominada pela dúvida. Toda a região da minha alma dominada pelo pecado. Aleluia. Profetiza sobre você a força dele. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Fala, Senhor, os meus olhos serão colocados no céu. Aleluia. Na tua presença. Na tua corte, na tua eternidade. E venha a paz, Senhor. A tua paz. Fala, eu não quero a paz do mundo. Eu rejeito a paz do pecado. E eu não quero a paz do diabo. Fala, mesmo que eu sofra, mesmo que eu tenha que perder, mesmo que eu tenha que abrir mão de coisas, mesmo que eu tenha que superar a mim mesmo. Aleluia. Eu quero a tua paz. Aleluia.
continuar. Que o Senhor possa resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Levanta sua mão direita para o alto agora. Nos encaminhamos para os momentos finais. O coral pode tomar o seu lugar. Levanta-se bem alto a sua mão. Você crê que a sua adoração chega até o céu? Você crê? Você crê que o céu tem chegado até você? Você crê? Você crê que tem etapas que vão passar? Eu queria deixar essa profecia para você. Louvado seja Deus. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E eu queria que você se visse fora dessa etapa. E adorando. Você já conseguiu se ver fora dessa etapa? Pastora, que etapa? Você está desempregado? Fora dessa etapa. Você precisa de algo? Fora dessa etapa. Você está no meio de uma guerra? Depois da guerra, mais fortalecido e mais feliz. Você consegue se ver assim? Assim que eu quero encerrar este culto de Natal. Consegue se ver? Forma a imagem na tua mente. Essa etapa vai passar. Essa etapa vai passar. Deixa eu dizer para você a tua definição. E não fui eu que disse, é ele que disse. Mais que vencedores. Paulo que escreveu. Você consegue se ver de verdade mais que vencedor? Consegue se ver fora dessa etapa e adorando com mais intensidade e mais perto dele ainda, e mais perto dele ainda. Seja engrandecido, seja entronizado. O nosso coração tem um lugar para ti. Seja engrandecido, seja entronizado, seja adorado junto com os teus anjos. Nós dizemos: bendito de meu Pai. É assim que o Senhor nos chama. Escutou? Escutou? 20. Vai até Ele agora. 20. A última palavra que você vai ouvir antes de entrar na glória é 20. 20 benditos de meu Pai. Aqui não tem um trono de julgamento, de esperança. Não. Tem uma voz de dizer: entra. Entra. 20. Você já se viu como bendito? Abençoa o teu nascimento. Fala: graças a Deus que eu nasci. Todas as palavras que amaldiçoaram a minha existência, eu quero que sejam cobertas, este pecado, com o sangue do Cordeiro. Eu quero abençoar o meu nascimento. Eu quero abençoar a minha existência. E eu sei que nele eu dei certo. E eu sei que eu descobri o caminho da felicidade. É Ele. Obrigada, Deus. Descobriu agora? Descobriu o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é Ele. Pastor, eu não tenho força. Eu sei, mas Ele tem. Amém. Você não tem, eu não tenho, mas Ele tem. Obrigada, Senhor. Fala assim comigo: recebe. Jesus eterno. Um Filho bendito. De Deus. Que morreu por mim. Na cruz do Calvário. E me aguarda. Na eternidade. Com palavras. Já reveladas. 20. Benditos de meu Pai. Para o gozo eterno. No reino da glória. Eu quero te agradecer. E que eu viva todos os meus dias orientado por essa luz. Em nome de Jesus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.